Fala, visionários! Estamos aqui mais uma vez, né? Hoje um podcast muito especial também. Lembrando que o objetivo nosso aqui nesse podcast, ele é único e exclusivo. Trazer realmente insights, trazer pessoas inspiradoras aqui, para poder incentivar você a iniciar essa jornada de empreendedor. E hoje nós trouxemos aqui um amigo, um cara sensacional, palestrante aí, um cara fora de série. Nosso amigo Davi, né? Tá aqui nos prestigiando hoje, né, Davi? Prazer estar aqui. Como se diz, quer ser grande, junte-se aos grandes, né? Então, uma honra estar aqui. Obrigado pelo convite. Bacana demais. Davi, nós queremos aí, rapaz, hoje explorar bastante aí o seu conhecimento, né? As suas experiências. Mas fala pra nós aí, Davi. Davi começou aonde? Ou onde o Davi começou, né? De que maneira que o Davi começou? Davi era um rapaz assim que gostava de estudar, uma criança que realmente era aplicada na escola. Fala pra nós aí, Davi, conta um pouco aí pra gente conhecer o perfil do Davi aí. Legal. Na realidade, eu sempre fui muito ligado no 220, entendeu? Sempre fui muito enérgico e sempre gostei muito de esporte. Então, na escola, eu gostava de estudar, mas eu não era nenhum acima da média não, entendeu? Então, minhas notas não eram nem ruins, nem as melhores. Mas eu sempre estava ali na 70, na 80, um pouquinho acima da média, entendeu? Mas nada demais, nada dos 100 aí. Só que eu sempre destaquei muito na comunicação, entendeu? Então, na escola, eu nunca gostei de fazer trabalho. Pra mim, trabalho só dá trabalho. Só dá entendeu? trabalho. E aí, eu era o cara que eu tinha muita facilidade de pegar um conteúdo e conseguir explicar isso de forma muito didática, entendeu? Então, eu era o cara que todo mundo queria no grupo de trabalho, porque a galera fazia, mas ninguém queria apresentar. Então, era esse cara. Eu pegava ali, com um dia, 2 dias, estudava o que foi feito e apresentava, entendeu? Mas nada assim, acima da média, aquele cara que fechar, não. Dedicado, entendeu? Dedicado. Mas nunca fui um outlier dos estudos, assim, não me considero. Davi. Mas em casa, assim, como é que era a convivência com os pais? Era uma convivência tranquila? Davi era um menino obediente? Eu sempre dei muito trabalho. Eu falo assim que eu já apanhei de tudo que você imaginar. Até de baqueta. Eu toco bateria, mas eu não sei por que eu não traumatizei, porque teve uma vez que meus pais estavam tocando na igreja, minha mãe na batera, meu pai na guitarra, e aí eu tava correndo, eu tropecei no microfone do meu pai, que a igreja é cheia, e o microfone veio na boca do meu pai. Nunca isso aconteceu, minha mãe colocou a baquetinha ali, parou assim a música, levantou, pegou no meu irmãozinho, onde vocês não vou comprar uma pipoquinha ali. Meu amigo, a pipoca comeu. Apanhei de baqueta. É mesmo? Então eu sempre dei muito trabalho pela arte, mas não por ser uma pessoa maldosa, entendeu? Desobediente, né? Nunca. Como você era assim, ligado no 220, isso realmente era um excesso de energia, né? Que você precisava pôr pra fora, e às vezes era dentro da igreja, né? Igual você tá falando, dentro da igreja, como diz, você segurar um menino dentro da igreja não é fácil, né? Então, isso fez com que você tropeçasse, né, no microfone lá e seu pai perdesse um pouco a paciência. Eu apanhava muito, só que eu tinha uma vantagem. Eu falei assim que eu não era às vezes o outlier, né, o cara que fechava as notas, não, eu era dedicado, mas não era nenhum super talentoso ali não, entendeu? Mas eu tinha uma vantagem, eu sempre fui muito amoroso e muito carismático, entendeu? Então, isso me fazia ser visto diferente pelos professores, pelos diretores. Então o diretor me chamava e falava, Davi, eu só não tô te dando uma coisa porque você é assim, assim, sabe? Aí um coordenador chegava, Davi, era por te expulsar, mas eu não vou por causa disso e disso. Porque eu sempre fui amoroso, carinhoso, entendeu? Carismático, não era uma pessoa maldosa, sabe? Eu acho que, vamos colocar assim, esse é o problema da pessoa, que ela é comunicativa, né? De certa forma, assim, por ela não ser compreendida, às vezes ela tem essa dificuldade de, não sei se acontecia com você, de prestar atenção 100% nas aulas, ao mesmo tempo que a professora estava ali aplicando um exercício, alguma coisa, você estava conversando, mas você conseguia pegar as coisas, né? Pelo que você está falando, pelas suas notas, você conseguia conversar, porque era do seu perfil a comunicação, e ao mesmo tempo prestar atenção
né, no que a professora estava falando, mas às vezes não era compreendido, né? O nome às vezes circulava na diretoria, né? Com facilidade. O nome circulava, mas você era a pessoa com certeza que chegava lá com o diretor e tal, e conversava e tal, o diretor, não, Davi, vamos ser aqui de novo. Como é que nós vamos fazer, Davi? Vamos resolver isso aí, rapaz, e tal. Mas isso é muito bom, né, Davi? Assim, esse tipo de pessoa, né, que são comunicativos, e são pessoas que normalmente têm muito sucesso na vida, né? São pessoas que realmente isso faz grande diferença. E você acha que você ser uma pessoa que se relaciona bem com a comunicação tem a ver com seus pais? Pelo que você está falando, seu pai, né, era pastor da igreja, sua mãe também envolvida. Você acha que isso tem alguma coisa a ver assim, Davi? Olha, eu vou ser sincero, pode ter a ver, mas eu acredito que é mais um dom. Cada um tem um dom. Porém, qualquer um pode desenvolver uma habilidade, um dom. Eu já nasci, acredito, com esse dom, um talento de falar, uma habilidade de falar. Natural, uma habilidade natural. Às vezes né? você tem dentro de uma mesma casa alguém que fala muito bem e alguém que é travado, que não fala. Mas o pai é o mesmo para os dois, entendeu? Então, eu acho que no meu caso, não. É algo que eu nasci comigo ali, uma facilidade de comunicar. Mas qualquer um pode mudar o que quiser, né? Eu falo assim, acho até interessante contar essa experiência, porque eu sempre fui muito amoroso, muito carismático. Só que quando eu era criança, quando eu era pré-adolescente e quando eu fui adolescente, eu era muito brigão. É mesmo? Muito brigão. Eu brigava por qualquer coisa. Me desculpe falar aqui, mas meus colegas me viravam e falavam assim, Davi, você é meio gostosa. Eu, por quê? Olha só, ele falar essa palavra gostosa, minha irmã tirou um pedaço meu? Não. Entendeu? Ofendeu? Não. Só que eu não tinha maturidade, eu era muito brigão. Então, várias vezes eu ia por causa de briga. E aí teve um dia que eu briguei e eu fui ameaçado de morte. Entendeu? E a pessoa falou que ia me dar tiro, que ia morrer. Só que toda vez que eu brigava, me doía muito, porque eu sempre fui amoroso. Então eu falava assim, cara, eu tô me tornando uma pessoa que as pessoas não vão querer estar perto. E aí eu lembro que eu sempre tentei mudar o meu jeito brigão de ser. Eu sempre tentei mudar o meu jeito brigão de ser. E eu nunca consegui. Aí teve um dia que minha mãe, eu tô contando isso porque eu acredito que vai ser de muito valor para quem estiver ouvindo aqui. Faz sentido, né, Faz para as sentido. pessoas, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Ah, mas você quer da minha personalidade, não tem como mudar. Então, aí um dia minha mãe me mudou de colégio e falou assim, filho, você promete pra mim que você nunca mais vai brigar? Eu tô te mudando de colégio, então eu falei assim, mas eu te prometo. Eu dei minha palavra pra ela, e a palavra, não ia brigar. pra quem zela pelo nome, é muito forte, né? Eu dei minha palavra pra ela. E aí, o que aconteceu? No primeiro mês de aula do novo colégio que eu tava, um cara implicou comigo, à toa lá, sem motivo, e eu caí na onda do cara. Aí eu falei assim, cara, eu te pego no final, então. Olha a minha cabeça. Você era desses, Davi? Eu falei assim, no final a gente Não, resolve. você vai ver, hein? Aí sabe quem falou? Fechado então, vamos ver se você é homem. Ixi. Irmão, acabou a educação física ali, a gente brigou na educação física ali, essa discussão. E aí o que eu fiz? Acabou a aula, eu fiquei na sala fingindo que eu estava escrevendo ali do quadro negócio de matemática, aula de matemática que era a última, só para o cara ter ido embora. Eu esperei uns 15 minutos que a aula acabou, entendeu? Para poder ir embora. Minha irmã chegou lá, irmão, nossa, vamos embora, já são da hora. Só terminando aqui, mentira. Na hora que eu saio do colégio, que eu saio e entro na rua assim, tá uma rodinha lá embaixo. Armada. O cara no meio. No meio. Mundo. Pô! Todo mundo, eu falei assim, meu Deus do céu, cara, eu prometi pra minha mãe. E aí, a minha irmã já começou a chorar. Irmão, você vai brigar de novo, não faz isso não, tal. Eu falei assim, irmã, calma, não vou brigar. Eu não queria brigar, eu prometi, dei minha palavra de homem. E aí, eu fui andando assim em direção à rodinha, com a mão na mochila, segurando a alça, entendeu? Mostrando que eu não tava querendo brigar. Na hora que eu cheguei no meio, assim, e aí, Davi, você não é um machão? Aí eu falei assim, não, eu não queria brigar. Aí minha irmã, levaram ela pra padaria, pra ela não ver a briga. E aí, o que eu fiz? Virei as costas pra sair da rodinha. Eu falei assim, ó, você não vai fazer nada não? Então tô indo embora. Virei as costas. No que eu virei as costas, o menino veio com a voadora. Pau! Eu só fui dar por mim quando alguém foi me puxar pelo pescoço, que eu tava em cima desse cara, socando a cabeça dele. Aí você nem viu. Eu não vi. Eu tava cego. Eu fiquei cego. Batendo naquele cara. Que isso, Davi. E aí, quando eu cheguei em casa... E não parece, né? Que olha pra você assim, você parece a mãe da paciência. Mas você vai entender por que eu tô contando isso aqui. Quando eu cheguei em casa, eu não sabia pra onde eu olhava, porque eu descumpri uma promessa com a minha mãe. Eu prometi, eu dei minha palavra. Quando eu cheguei em casa e vi a cara da minha mãe de decepção, eu não precisava de um couro, não precisava de nada.
a frustração da minha pessoa, entende? Eu me lembro que eu ajoelhei, ô Vitor, e eu chorava diante de Deus, e eu falava assim, Pai, por favor, eu quero mudar. Eu nunca mais quero me ligar na minha vida. Eu não consigo, me ajuda, Pai. Ô Vitor, pode falar de verdade, meu irmão. Desde aquele dia, eu sou um outro homem, cara. Desde aquele dia, eu consegui controlar o meu ímpeto. Teve várias situações para eu brigar, mas que o Espírito Santo me permitiu perceber minha personalidade e mudar. Então, assim, desculpa trazer para esse lado aqui. Não, mas isso é muito bom, é exatamente isso cara, mesmo. Loucura. É o domínio próprio, né? Aí você vai vendo o mover de Deus, né, no trabalhar do homem, isso vai dando para ele tranquilidade, domínio próprio. O que eu quero dizer é o seguinte, tem gente que se apoia no seu perfil, né, na sua personalidade. Eu sou dominante, é por isso que eu sou assim. Eu sou de tal forma. Não, cara. Você pode mudar o que você quiser, entendeu? Agora, onde você vai buscar essa ajuda? Né? Somente em Deus, né, Davi? Cara. Loucura. Quem me vê hoje fala isso. Não acredito que você brigava, entendeu? Nunca isso mais. Isso é muito bacana, Davi. A gente vê isso aí porque Deus, ele tem o poder de transformar, né? De moldar o nosso caráter, né? Então isso é uma coisa também que eu sempre deixo claro. E é impossível a gente falar de negócios sem falar de Deus. Porque Ele é a primazia, né, da nossa vida. Eu incentivo as pessoas, né, a buscar realmente o empreendedorismo, a ser realmente uma pessoa diferente, mas isso também a gente sempre está falando, porque Deus, ele é realmente a primazia na nossa vida. E Ele constrói em nós um caráter diferente, Ele dá para nós ousadia, Ele dá para nós coragem, né, ânimo, Ele renova as nossas forças. Tudo isso com um propósito, né, Davi? Porque na realidade, quando Deus estava trabalhando isso em você, eu creio sim. Aqui não é um culto, nós não estamos falando de religião, nós estamos falando do mover de Deus e o trabalhar de Deus na vida do homem. Ele estava moldando o seu caráter para cumprir um propósito na sua vida. Então, a gente tem que aprender muito com isso mesmo. E é muito bom você trazer isso, que isso ensina. Porque às vezes a pessoa que nos ouve, ela está passando um período igual esse, né? Tipo assim, que às vezes ela ainda não aprendeu a administrar como você aprendeu. E você só aprendeu pedindo ajuda do Senhor, né? Isso é top demais, irmão. Louva a Deus pela sua vida aí, que Deus é maravilhoso, né? Ô Davi, mas, então, Davi de criança era um Davi, assim, bem porreta, né? Vamos dizer assim, né? Um Davi elétrico mesmo, né? Um Davi que deu trabalho, né? Derrubou até Golias, né? Davi, mas e assim, e a sua adolescência, meu irmão? Como que foi depois desse momento que você teve aí com Deus, né? Que eu acredito que foi um momento com Deus, que você aprendeu a administrar, nisso você foi amadurecendo mais. Como é que foi a sua relação aí, né, com os negócios? Foi tomando responsabilidade, eu acredito, né? Tipo assim, foi se formando. E como é que foi o desenrolar da sua vida aí? Como é que você pode relatar isso aí para nós, meu irmão? Olha só que interessante, essa parte eu gosto muito de compartilhar, porque quando eu saí da faculdade, da escola, eu pegava, assim, toda aquela lista de curso que tinha no vestibular, para FMG, PUC e tal, eu pegava e falava assim, cara, eu não me encaixo em nada disso. Olha que doideira. E eu olhava para cada área e falava assim, eu tô ferrado, o que eu vou fazer? Você entendendo? E aí, de uma certa forma, eu me lembro que um dia eu estava no quarto e eu falei assim, cara, essa vida é uma só. Esse CPF é um só. Se eu vou morrer depois, como é que é com Deus, eu não sei. A Bíblia fala algumas coisas, se você não acredita em Deus, está tudo certo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, depois que você morre, ninguém sabe como é. Aqui com esse CPF é uma vida só. Aí eu falei assim, eu não vou morrer sem fazer aquilo que eu nasci para fazer. Entendeu? Foi o que eu decidi. Eu não ia morrer sem fazer o que eu nasci para fazer. Isso com quantos anos, Davi? Cara, eu tava com 17. Bem novo, hein? Aí eu peguei uma folha de ofício. E eu, nessa folha de ofício, não peguei Excel, não peguei nada disso, no computador, uma folha de ofício e uma caneta. E eu escrevi, eu fiz o desenho de algumas portas nessa folha de ofício. E aí nessa folha de ofício eu comecei a colocar aqui, nem que eu leve 10 anos para descobrir o que eu nasci para fazer. Mas eu vou descobrir. E aí eu falei assim, por onde eu vou começar? Aí eu coloquei a porta. Eu gosto de biologia, eu gosto muito de animal. Então, se for para ir para a savana e ficar lá um ano direto filmando o ciclo reprodutivo do leão, cara, eu vou fazer do elefante. Agora, coloquei biologia, né, aqueles famosos biólogos ali de campo mesmo, né? Aí outra coisa, eu gostava de física, química e matemática. Então coloquei engenharia civil. Aí eu falei assim, se eu juntar química, física e matemática com um animal, engenharia ambiental, meio louco, né? Mas tô te falando como que eu construí isso. E aí outra coisa, futebol.
Eu sempre gostei muito de esporte, sempre fui muito competitivo. Então coloquei futebol. E aí lá no final eu tava palestrante. Eu coloquei umas 7 portas, 8 portas. E aí, qual porta se abriu primeiro? Se abriram 2 ao mesmo tempo. Eu passei na faculdade, na UENG, que é tipo a FMG, para engenharia, e abriu a porta para mim futebol. Futebol? É. Então você é bom de bola? Cara, eu tô enferrujado, né? E aí eu fui pro futebol, cara. E aí foram, até meus 23 anos, eu rodando Santa Catarina, Porto Alegre, São Paulo, Você morando chegou a jogar profissionalmente? Eu fiquei elogiado com o time profissional, mas eu era federado, eu não era profissionalizado. Então eu precisava Jogava em de qual um empresário posição? ali, zagueiro. Zagueiro? É. Então, eu rodei alguns clubes, entendeu? Rodei alguns estados e entendendo que futebol era meu destino. E aí, sabe o que eu fiz? Cada portinha que eu escrevi, Vitor, eu entrei com as 2 mãos e os 2 pés. Então, pro futebol, eu fui com tudo. Abri mão da faculdade, eu fui com tudo. E aí, teve lugares que meus pais só foram saber depois que eu passei fome. Mas eu não deixava eles saberem, senão eles não queriam me deixar ficar lá. Né? Isso, ia criar problema. Mas, cara, passei fome, perdi 10 quilos, tudo que você imaginava, porque eu tinha um sonho, não tava nem aí pros obstáculos. Então, e a minha meta também, perder 10 quilos, tá? Tamo junto. Irmão, aí aconteceram algumas situações que eu vi que não era o futebol que Deus tinha pra mim. E aí, sabe o que eu fiz? Peguei essa porta do futebol, chorei muito, doeu, porque era o que eu queria, mas eu fiz um X, falei assim, as coisas têm que ter um início, mas quando tem um final, tem que ser um final mesmo, desgarrar. Fiz um X. E aí eu fiz a prova de novo da UENG, entrei para engenharia ambiental. E aí na engenharia ambiental o que eu fiz? Entrei com as 2 mãos e as 2 pernas. Aí fiz 1 ano e meio, 2 anos na engenharia ambiental, trabalhei na área e estudei na área. Vi que não era o que eu queria. Fiz um X, fiz uma prova para passar para engenharia civil. Eu fui o único da minha sala que consegui, porque estava muito concorrido, ninguém conseguiu, eu consegui, entrei na engenharia civil. Fui até o 7º período da engenharia civil. Entrei no campo trabalhando na civil e estudando na área. Lembra, as 2 mãos e as 2 pernas. De cabeça, e eu vi né? que não era a engenharia para mim, engenharia civil. E isso, assim, interessante você estar falando, porque as pessoas convencionais não conseguem entender isso, né, Davi? Com certeza você teve muita crítica, né, às vezes talvez não do seu pai e de sua mãe por eles te entender, ou talvez sim também, não sei. Mas eu tenho certeza que de parentes, de amigos, não, mas o Davi não sabe o que quer, indeciso. Não para em nada. Não para em nada, já foi para Santa Catarina, já fez isso, já fez aquilo. Isso é muito assim, de família, né? Às vezes intrometer na vida dos outros, né? E acontece. E acaba trazendo um estresse. Isso não aconteceu com você, não? Ó, meus pais me apoiaram. Eu não vou mentir, eles já às vezes tinham um pouco de medo, tipo assim, Davi... De novo? Só que eles apoiavam. Agora, é verdade que alguns familiares, por amar demais, falam assim, menino, cria juízo, entendeu? Só que algumas pessoas falavam assim, pô, Davi, você foi até aqui na engenharia elétrica que você não formou. Mas sabe por quê? 1 ano e meio fora do meu propósito é muito tempo, cara. Eu não sei exatamente o meu tempo de vida. Entendeu? E aí eu vi que a engenharia civil não era a minha área. Aí sabe o que eu fiz? Eu me desviei do foco das folhas e eu fui pelo dinheiro. Quanta gente não vai pelo dinheiro? Ah, eu vou nessa área porque tá dando grana. Eu vou nessa área porque tá dando dinheiro. Entendeu? E a pessoa às vezes se frustra. Ou ganha dinheiro, mas é um infeliz. Entendeu? Aí o que eu fiz? Fui pra civil. Fui pra elétrica. Na elétrica eu fui até o 8º período. Faltava 1 ano, Vitor, pra formar. Sabe o que eu falei? 1 aninho. 1 aninho. E eu entrei da mesma forma, estudando, trabalhando. Eu falei assim, cara, eu não nasci para ser engenheiro elétrico. De novo. Fiz um X naquela porta que nem tava lá, que eu criei depois. Não, sabe o que eu tô pensando aqui, rapaz? Se fosse eu tinha formado pelo menos nenhum pra mim, assim, já deixar resolvida essa parte aí, porque... Não tô incentivando ninguém aqui a sair pra parar. Não, eu tô falando que eu tinha aproveitado a oportunidade, né? Entendi. Aí você, mais uma vez, faz o X. Fiz o X na minha porta de engenharia elétrica. E aí, já tinha passado futebol, engenharia ambiental, engenharia civil, engenharia elétrica. E aí eu falei assim, cara, eu vou empreender. Eu não encaixo em nada disso. E ainda tinha ali a porta da palestras, enfim, né? E aí, o que eu fiz? Meu pai falou assim, Davi, vai pra polícia. A polícia tem segurança, você tem estabilidade, tem escola para filhos. Estabilidade, né? É o que as pessoas mais falam ali, estabilidade. E eu vejo isso na vida do meu avô, por exemplo. Meu avô é militar, eu admiro a profissão, a disciplina militar, eu acho lindo. Aí sabe o que eu fiz? Fiz a prova da polícia. Passei, meu amigo, passei muito bem. Que isso, Só que quando eu passei na polícia, eu vi que eu não queria ser policial. Você tá Loucura, brincando né? comigo. Aí
você deixa os outros loucos aí. Cara, que loucura. Aí eu vi que eu não queria ser policial. Agora, não, até eu já tô meio preocupado. Qual que foi a definição que você teve de ser Davi? Qual que é o propósito do Davi? Você tá doido, cara? Cara, eu sou um comunicador e o meu principal propósito é levar as pessoas a uma evolução, a chegar no seu potencial máximo, mas com uma finalidade, cara, conectar as pessoas a Cristo, entendeu? Então eu descobri que tudo que eu faço, se eu não conectar as pessoas a Cristo através do que eu faço, pra mim, Davi, não serve. Então eu entrei pro ramo que eu realmente amo, que é o ramo de palestras, o ramo de empreendedorismo, ensinando as pessoas. E através das palestras, por exemplo, eu falo de dinheiro, eu falo de investimento, eu falo de empreendedorismo e eu trago junto a mensagem de Cristo, entendeu? Então, eu descobri que é que eu nasci para falar, para fazer, entendeu? Conectar as pessoas aqui, isso é isso que eu nasci pra fazer. E você, dentro desse trabalho também, Davi, você faz um trabalho assim, de mentoria, né? E de algumas empresas e tal, você dá uma assessoria para empresários, para empresas e tal. E agora, dentro do campo do business, que você tem observado assim, qual o maior problema, falando de negócio, né? Qual o maior problema que você tem identificado dentro das empresas? Qual a maior dificuldade dos empresários nos dias de hoje? Cara, ó, só para todo mundo entender um pouquinho, para não ficar um gap aqui na história, Certo. com o final da engenharia e o final da segurança pública, que eu nem cheguei a ingressar porque eu falei não quero, aí eu fui um grande período, praticamente 4 anos entre idas e vindas, trabalhando nos Estados Unidos. Eu juntava dinheiro, voltava para cá e empreendia alguma coisa. Juntava dinheiro, voltava e empreendia. Entendeu? Eu comecei a fazer isso. Você começou a empreender, Comecei a empreender antes de dar palestra, então? Exato. Você teve a sua experiência com empreendedorismo Tive a minha primeiro? experiência. Trabalhei com judeus lá nos Estados Unidos, quase que 4 bacana. anos ali, aprendi muito com eles. Você E tem uma aí, origem... Meu avô é libanês. Era, né? Falecido, mas libanês. E aí, com isso, em 2016, eu quebrei, tive uma ruptura financeira, entendeu? Na área de investimentos, eu comecei a fazer, no mercado, eu comecei a investir em conhecimento, comecei a ser muito bem sucedido dentro do mercado de investimento, mas eu fui para uma área mais alavancada, tinha uma estratégia de ganhar muito forte, mas não tinha uma boa estratégia de defesa. Aconteceu óbvio, né? Então, com essas idas e vindas, quando eu quebrei em 2016, eu fiz um propósito. Eu falei assim, cara, eu vou pagar todo mundo com correção e lucro, porque a Bíblia fala que quem faz o que tem por obrigação é servo inútil. Então, eu coloquei a correção inflacionária e lucro. E aí, eu voltei dos Estados Unidos, fiz um dinheiro legal lá. Todo o dinheiro que eu precisava pagar todo mundo, paguei com correção e lucro. E eu fiz um dinheiro para investir nos maiores treinamentos, imersões, mentorias de empreendedorismo relacionado a investimento do Brasil. E eu comecei a viajar em alguns estados do Brasil, fazendo treinamentos, mentorias, palestras. Ô Vitor, eu fiquei com 6 centavos, 0,6 centavos, na verdade, é isso mesmo, na minha conta do Banco do Brasil. Eu usei meu dinheiro todo em investimento. Ó, em conhecimento, investimento em conhecimento. Eu peguei Provérbios 4. Em palestras? Palestras, imersões. Workshop. Ah, tinha um cara, sentar com ele é 6 mil reais, 6 mil eu pagava. É 15 mil reais aqui, eu pagava. Porque eu paguei pelo conhecimento. Eu peguei Provérbios Você 4 pode. e eu mastiguei aquilo ali. Provérbios 4 fala assim, sobre tudo que se deve buscar, busque sabedoria e conhecimento. Mais do que o ouro e a prata, busque sabedoria e conhecimento. Eu peguei meu dinheiro inteiro que tinha ficado, inteiro, e eu investi ele cada centavo. Meus pais são testemunhos disso. Cada centavo em treinamento, mentoria, em tempo de mesa, cada centavo. Você tem ideia de quanto você investiu, mais ou menos? Mais de 100 mil reais, que pra mim, na época de 2016, significava um dinheiro Bastante substancial. coisa. 100, 120 mil reais. Tudo isso investindo em conhecimento. Em conhecimento. Rapaz, você realmente veio decidido a fazer diferente, né? Maravilha. Há um empreendimento que você não teve sucesso, você viu que você estava inexperiente, estava cru. Então você falou, não, agora eu vou buscar conhecimento para a partir de então eu retomar, né, o ramo dos negócios aí. Bacana. Aí o que eu fiz? Eu fiz o seguinte, eu falei assim, vou começar agora com as palestras e vou começar a atender com mentoria, porque agora eu já tinha experiência, entendeu? Já tinha conhecimento, experiência, já tinha apanhado, né? E aí eu comecei com uma estratégia, falei assim, eu vou chegar na minha independência financeira, eu vou fazer o que os judeus fazem, que a maçonaria copiou, que os rotarianos também copiaram, que é o quê? Formar um ecossistema de pessoas que se auto-beneficiam. Então, através das mentorias, eu conseguia chegar na intimidade da pessoa. Eu conseguia conhecer a pessoa quem ela era. A pessoa conseguia me conhecer de verdade. Era 3, 6 meses caminhando juntos, com empresários. E aí, dali, o que eu fui fazendo? Eu entendi que o Vitor tinha uma indústria
de cosméticos, por exemplo, fabricação de cosméticos. E eu entendi que, vou dar um exemplo aqui, tá? Que tinha uma celebridade XYZ que eu conhecia, que poderia ganhar muito dinheiro se tivesse a marca própria. Então, o que eu fazia? Juntava o Vitor com a celebridade e eu era beneficiado com essas intermediações. E aí eu abri uma empresa de intermediação financeira, DRS Empreendimentos, entendeu? DRS Intermediações. E aí, através dessa empresa, foi quando eu cheguei na minha independência financeira, entendeu? Então, daí, eu comecei a atender muitos empresários. E aí veio a pergunta que você me fez, só para não deixar o gap ali, né? Não, top. Perfeito. A pergunta, o que eu vejo hoje que falta na maior parte das empresas? Liderança e propósito bem definido, entendeu? Definição de propósito. Definição de propósito. De objetivos, né? De propósito claro. Por que eu faço o que eu faço? Porque chega uma hora que o cara começa a ganhar dinheiro e ele se perde no porquê que ele faz o que ele faz. Aí nem ele sabe mais. E aí perde o propósito e a empresa começa a fazer o quê? A cair. E tem muitos lugares que você chega e não tem liderança. O cara, ele sabe fazer dinheiro e sabe conectar com pessoas, mas ele não sabe liderar. E se ele não sabe liderar, ele não sabe passar a visão dele. E uma empresa sem visão é uma empresa perdida. Você está entendendo? Então, propósito bem definido e liderança, cara. Uma liderança. Esse você vê que é os dois maiores problemas que um empresário hoje, ele realmente hoje, enfrenta. As duas maiores dificuldades. Davi, e vendo você falar a respeito, né, desses assuntos dessa forma, você se considera um coach? E como você vê essa profissão hoje de coach, por exemplo, né, no Brasil? Fala pra nós aí. Então, eu me considero um coach, sim. O coach hoje ele foi estigmatizado, né? Muitas coisas que vêm pro Brasil facilmente tem uma imagem ali um pouco deturpada, né? Porque as pessoas às vezes pegam aqui e acabam deturpando a imagem daquilo ali. Assim como coach, assim foi como o marketing multinível de rede, que nos Estados Unidos funciona muito bem, mas aqui aquele tanto de charlatão se aproveita e faz negócio de forma errada e queima o negócio, entendeu? Não sou marketing multinível, marqueteiro multinível, não sou, não tenho nada contra, mas só dizendo assim que tem essa tendência, né? Um pouco quando vem as coisas pro Brasil. Pejorativo, as pessoas transformou isso de certa forma, como você está falando, de uma forma assim negativa, né, o marketing multinível. E é muito bom, para falar a verdade. Quem já foi em palestras, né, quem já participou dessas empresas aí que faz, realmente é uma coisa muito bacana, né, de se ver. Exato. E aí só que tem pessoas que realmente se aproveitam aí e levam o negócio pro outro lado, né, Davi? Que não é esse o caso aqui, né? Se você for pegar as maiores lideranças de praticamente todas as empresas globais que temos hoje, até mesmo a nível de presidência, todos eles são acompanhados por coaches. Entendeu? Agora, no Brasil, ficou um pouco conselheiros, né? Exato. Não, coach mesmo, sem medo do nome, entendeu? Coach mesmo, né? Que coach, o coach é um treinador. O coaching é um sistema de treinamento, né? Então, sim, me considero assim. Até mesmo porque eu fiz vários treinamentos, né? Tenho certificado, enfim. Então, sim. E esse tempo que você viveu nos Estados Unidos, isso aí teve um impacto na sua vida? Você acha que isso aí, assim, te ajudou de alguma forma para quando você voltou para cá? Na identificação de problemas aqui, existe uma similaridade entre empresários, empreender nos Estados Unidos, empreender no Brasil, é mais ou menos as mesmas dificuldades, e quais dificuldades diferentes que você observa nisso aí? Cara, tem uma frase, muita gente não gosta de frases porque fala assim, pô, isso aqui é um jargão. Só que muitas vezes são frases que são até jargões bem entendidos que mudam a mentalidade sua. E eu entendi, quer mudar drasticamente sua vida? Mude drasticamente seu ambiente. Entendeu? Então, eu mudei drasticamente meu ambiente quando eu fui para Miami. Eu morava ali em Aventura, Sunny Isles. Gente, um lugar maravilhoso. Você morou em Todos Miami? os dias. Mas não foi em qualquer lugar de Miami. Eu morei ali, literalmente ali, Sunny Isles com Aventura, naquele pedacinho maravilhoso. Todos um pedacinho dias, do paraíso ali. Paraíso, cara. Eu agradeci a Deus. Deus, que lugar maravilhoso. E ali, a coisa mais comum do mundo era ver Ferrari daqui, Ferrari de lá, Lamborghini daqui, Lincoln, todo aquele carrão, que aqui é algo difícil de se ver, só em alguns lugares. Me deparei com uma realidade de um povo extremamente poderoso, que tem conhecimento da nação que é, você entendeu? Então tudo aquilo foi um choque de realidade. Eu já tinha ido outras vezes como criança, mas quando você vai maduro, você enxerga de forma diferente, entendeu? Então aquilo lá me trouxe uma perspectiva diferente. Eu falei assim, cara, eu quero esse aqui, no sentido de padrão, de qualidade. E ao mesmo tempo, trabalhar com judeus me fez perceber a importância de um ecossistema que se auto-beneficia, entendeu? Então, hoje,
é uma das principais situações que eu mais dou valor em gerar esse ecossistema, entendeu? Porque no mundo do empreendedorismo existem 3 níveis de empreendedor. Existe o dependente. Sabe o que é o dependente? É aquele cara que ele é adulto, mas é dependente emocional da aprovação. É dependente sempre de alguém de ir lá e ajudar e fazer isso e aquilo. Ele é dependente de tudo. Ele não consegue tomar decisão sozinho, a não ser que alguém vire e fala com ele. Ele tem uma necessidade de aprovação. Ele não consegue se desenvolver sozinho. Precisa sempre de ajuda. Aí tem aquele cara que é o independente. Esse é o segundo nível. O independente, ele já consegue se virar, já consegue fazer a empresa dele crescer, já consegue pagar as próprias contas, não depende tanto de aprovação. E a maior parte dos empreendedores param na independência. Só que tem um terceiro nível, que é o jogo dos bilionários, dos grandes empreendedores, que é o jogo da interdependência. É o jogo dos judeus. É quando você entende que você depende do outro. Não no sentido de dependente, mas no sentido de crescimento. Entende? Uhum. Ou seja, Jesus, só para a gente tipificar aqui uma figura, era o próprio verbo vivo, encarnado, o próprio Deus que se fez carne. Ele podia ter feito tudo sozinho, irmão. Ele veio e chamou 12. O que ele está mostrando? Ninguém faz nada sozinho. Entendeu? E então, essa é a interdependência. É o jogo dos grandes empreendedores. É eu saber Ele treina pessoas. Isso, eu preciso de outros comigo para chegar num lugar muito mais alto. Não para fazer, para cobrir carências, não. Mas com as habilidades deles, somado à minha, entendeu? Que a gente vai chegar num lugar muito maior. O jogo da interdependência. Aí é o cara que não quer ter funcionário porque dá trabalho, mas ele entendeu que ele precisa porque ele tem que ser interdependente. Um exemplo. Sim. Entendeu? Eu falo muito a respeito disso. Você deu até o exemplo aí de Jesus. Porque as pessoas falam muito, né? Quando começa a empreender, lidar com pessoas é muito difícil, que eu não gosto de lidar com pessoas e tal. E eu falo a respeito de Jesus, porque Jesus escolheu pessoas difíceis, né? De caráter duvidosos, e treinou essas pessoas de maneira tal que essas pessoas mudaram a história da humanidade, né? Pregando o mesmo evangelho que Jesus, e na mesma linguagem que Jesus. Então, ou seja, Jesus fez uma obra perfeita, né, na vida daquelas pessoas. E um detalhe, sendo 100% homem, né? Porque Jesus, quando chamou eles e treinou eles, é claro que depois eles foram fortalecidos e cheios do Espírito. Mas Jesus chamou eles e treinou eles como homem. Então, nós também temos essa capacidade de influenciar pessoas e moldar caráter de pessoas. Então, a gente tem que realmente, não é achar que as pessoas são difíceis, é fazer sentido na vida daquelas pessoas para a gente, né, ser visto por elas realmente como alguém que fez sentido na vida delas. E aí nós não vamos ver mais como problemas, mas sim pessoas que fazem sentido na nossa história e carrega, né, a nossa mensagem aí junto com elas, porque nós fizemos sentido na vida delas. Então é sobre isso, né, Davi, que a gente tem Jesus como um exemplo, porque ele é um exemplo para nós mesmos. Isso aí é fantástico, né? E o judeu, falando do judeu, uma coisa interessantíssima que eu acho do judeu. Como nós iniciamos esse podcast falando de Deus. E a todo momento aqui nós estamos, né, atribuindo a ele a honra e a glória que ele merece, que ele é digno de todo louvor. Queira a pessoa acreditar ou não, eu estou falando do que a gente acredita, né? Não, e assim, o judeu, ele tem algo assim, diferente. Porque ele acredita que vai dar certo. Porque quem prometeu foi Deus. Então, se Deus prometeu, eu posso até passar por dificuldade, eu posso chegar no fundo do poço, mas não estou preocupado. Vai dar certo. E às vezes o empreendedor, ele precisa encontrar, né? Ele precisa se encontrar com essa certeza. Porque às vezes ele começa um negócio, na primeira dificuldade, o que ele faz? Desanima. Né? Ele desanima porque, eu tentei, eu já fiz... Não. Na verdade, nós temos que entender que um propósito definido, foi o que você falou, que é a dificuldade, às vezes, de muitas pessoas, amigo, ele só termina quando você alcançar ele. E sabendo que você tem um Deus que vai te ajudar a alcançar aquilo que você realmente determinou para a sua vida. Eu creio assim, às vezes no percurso temos dificuldades, altos e baixos. Mas, no entanto, isso não vai mudar a minha rota. Eu posso até mudar a rota, mas não vai mudar o meu alvo, o meu objetivo. Eu vou chegar onde eu quero. Eu vejo assim, Davi, que você é um cara, igual
me surpreendeu saber da história do Davi brigador. Porque eu vejo assim, um Davi paz e amor, um Davi assim, todo tranquilão. E aí agora eu fico sabendo que o Davi lá atrás foi brigão, rapaz. Que coisa assim. Loucura, né? Né? Loucura. Mas é a vida. Isso é bom demais saber que Deus transforma as pessoas, né? E que hoje o Davi tem esse potencial através da experiência que ele teve, através, né, da vivência que ele teve fora do país, esse know-how que ele adquiriu, que está aí, cara, levando o evangelho de Jesus e ajudando empresários, né, a definir o foco. Né? Você falou de dois problemas, um é a falta de foco, e a outra é o liderança. E ajudando os empresários aí, né, realmente se colocar como líder, não eu vejo assim, não na intenção de se impor, mas de conquistar, né? Como Jesus, né? Jesus conquistou a admiração de todos. Então ele era um líder por excelência, né? Então, hoje mesmo eu estava falando sobre isso, sabe? Que às vezes as pessoas querem impor uma liderança, não funciona. Quando nós realmente, assim, conseguimos, né? Sabe, conquistar essa liderança, flui mais fácil, né, Davi? Verdade. Você mesmo sabe disso aí. É uma coisa que é bacana demais, né? Eu tenho um lema de vida, que essa frase é uma frase minha, não uma frase pronta que eu me apeguei a ela. Essa frase fala o seguinte: eu sou o que eu quiser ser, basta me alimentar disso, entendeu? Eu sou o que eu quiser ser, basta me alimentar disso, ponto. Eu nunca fui um cara que eu vou dizer assim, pô, eu era empreendedor. Cara, não, eu me alimentei disso. E sabe como é que eu me alimentei disso? Por incrível que pareça, a Bíblia fala algo, eu fiz sem pensar no que a Bíblia estava dizendo, depois eu fui ver, eu fiz o que a Bíblia dizia. A Bíblia fala assim: medita na lei do Senhor de dia e de noite. Durante 1 ano e 4 meses, sem parar, durante 1 ano e 4 meses, sem parar, todos os dias, não faltou um domingo, não falhou um sábado. Todos os dias de manhã e de noite, eu acordava ouvindo conteúdos, ou lendo livros, ou ouvindo podcasts, ou vendo de conteúdos que eu queria ser, e dormia ouvindo aquilo que eu queria ser. Todos os dias, durante 1 ano e 4 meses. O que aconteceu? Você se tornou tornou... independência financeira, você acredita? Acredito. Cara, demais. todos os dias. Por quê? Quando você dorme, o seu cérebro masteriza tudo aquilo durante o período do sono, aquilo que você consumiu por último. É por isso que pessoas que veem muito filme de terror e tal, a pessoa tem normalmente pesadelos, sonhos, um sono pesado, entendeu? Agora, se a pessoa ela tá entregue num vício de pornografia, a pessoa tem até alguns tipos de reações químicas do corpo de tanto que ela se alimenta daquele lixo, entende? E agora, se você se alimenta, por exemplo, daquilo que você quer ser, de conteúdo de empreendedorismo, de informações, seu cérebro começa a processar durante o período do sono, cara. É incrível. E já foram feitos mapeamentos com eletrodos mostrando que cada área ativada do seu cérebro é correspondente normalmente ao que você consumiu por último antes de dormir. E quando você acorda, seu cérebro é como CD virgem. Então tudo que você coloca logo no primeiro momento da manhã no seu cérebro faz um efeito durante o seu dia inteiro, entendeu? Então, eu sou o que eu quiser ser, meu irmão. O que eu quiser ser. Se eu quiser ser o presidente da república, você pode achar que eu sou um louco, mas eu vou ser. Eu acredito. Entendeu? Eu não quero ser, mas... Você não, eu quer. acredito que a gente tem a capacidade de construir, né, primeiro na mente, na mentalidade, e depois fisicamente, aquilo que a gente quiser. Isso aí eu não tenho dúvida disso. Davi, eu pergunto para você, lei da atração. Você acredita na lei da atração? Acredito. Acredita? Acredito. Talvez eu acredite nela de uma forma diferente. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Quando a gente fala assim, cara, eu quero comprar um carro azul, sei lá, eu quero comprar um Porsche Panamera azul marinho, híbrido. E aí, você de repente começa a ver um Porsche Panamera azul marinho híbrido, sendo que antes você não via. Na realidade, não é porque você está atraindo aquele carro. O seu cérebro, sabendo de um foco que você tem, começa a ter o quê? Uma capacidade seletiva. Então ele vai começar a selecionar aquilo que você colocou como foco. Uma mulher grávida, vou te dar um exemplo. Ela, uma mulher que não está grávida, vê uma ou outra grávida. Quando a mulher engravida, ela vê tanta grávida na rua que na cabeça dela assim, tá todo mundo grávido. Tá todo mundo grávido. Mas por quê? O foco dela está ali. Então é uma capacidade seletiva, entendeu? Que o cérebro começa a fazer. Então eu vejo a lei da atração dessa forma. Uma que eu entendo na capacidade do foco seletivo do seu cérebro, e eu entendo em algo que a Bíblia diz, né? Aí no caso, tange a minha fé, entendeu? A Bíblia diz a respeito daquilo que sai de seus lábios tem poder de vida e de morte.
Então, a lei da atração como uma lei espiritual que Deus criou. Aquilo que eu falo, aquilo que eu acredito, é aquilo que acontece, porque toda crença é autorrealizável, entendeu? Então, eu vejo dessa forma, não como algo místico assim, sabe? Porque na verdade, às vezes quando a gente fala disso, né? Às vezes a gente é mal interpretado como se fosse algo místico, e a gente não está falando disso. Porque, biblicamente, quando a gente fala sobre lei da atração, a gente está falando de fé, né? Em Hebreus, capítulo 11, vai falar a respeito do que é a fé, né? Então, quando eu entendo aquilo ali, na realidade é o seguinte, eu vejo que a fé, em curtas palavras, né? Nada mais é do que a pessoa conseguir enxergar aquilo que ninguém está vendo. As pessoas estão vendo o contrário. Um exemplo, uma mãe que passa dificuldade, por exemplo, com seus filhos ou com o seu filho nas drogas. Todo mundo está vendo o filho nas drogas, mas ela, dentro dela, ou na imaginação dela, ela viu o seu filho ali santificado, né? Indo para a igreja, orando, agradecendo a Deus por ele agora ser uma nova criatura. Todo mundo está vendo o filho drogado, que é a realidade. Mas a fé de uma mãe consegue enxergar aquele filho transformado. Então eu vejo a fé isso, que é a capacidade que nós temos de criar na nossa imaginação, começando por aí, e depois aquilo se torna realidade. A Bíblia diz, né, que se projetardes alguma coisa, ela te sairá bem. Então o quê? A gente começa a projeção na cabeça, né, na mente, de uma forma onde que ninguém está vendo. E depois aquilo se torna realidade. Então, biblicamente falando, eu vejo a lei da atração também dessa forma. Não daquela forma mística, igual você está falando, pessoa, tá ali meditando, esperando que vai cair um caminhão de dinheiro para ela. Isso aí não existe, né, Davi? Mas através da pessoa realmente trabalhar a questão dos bons pensamentos, né, que ela precisa entrar nessa vibração, nessa linha, nessa energia positiva, né, que é o que o Senhor quer de nós. O Senhor, Ele não gosta da ingratidão, né? E tem gente que todo dia só levanta reclamando, Davi. A pessoa só levanta reclamando, mas ela não agradece a Deus pela vida, ela não agradece a Deus por ela conseguir se colocar de pé, ela não agradece a Deus pelo alimento, às vezes no café da manhã, que seja um café e um pão naquele momento, mas aquilo ali é para ela, né, iniciar o dia agradecendo, e ela tem oportunidade de fazer diferente. Eu também vejo assim, sabe? E compartilho do mesmo pensamento com você em relação à lei da atração, cara. Eu acho isso top demais, havia assim uma coisa transformadora na nossa vida, né? E o que a gente não acredita, a gente não vive. Até mesmo porque a gente não desfruta daquilo que a gente não honra, né? Então, se eu não honro uma determinada situação, eu não vou desfrutar daquilo, entendeu? Então, se você não acredita, só de desejar, de pensar, de focalizar aquilo, de uma certa forma começar a declarar, será que isso vai fazer algum efeito? Claro, trabalhar em prol disso. E aí que tá, se você não acredita, você não faz. Entende? Não tem como, né? Aí você não desfruta. Não tem como. No meu caso, eu tive a proposta de ficar definitivo nos Estados Unidos. E eu decidi voltar para o Brasil em 2017. E qual que era o que ardia no meu coração? Contribuir com a prosperidade financeira, espiritual e intelectual do meu país. Por isso que hoje eu atendo empresários, trabalho com mentoria, trabalho com palestras. Por isso que você está aqui hoje, eu tô aqui hoje, né? Entendeu? Transformando vida de pessoas através do poder da palavra, né, Davi? A gente incentivando as pessoas realmente, né, no poder do evangelho, a empreender também, né, trazendo clareza para eles em relação a isso. Porque o propósito desse podcast é isso, sabe, Davi? Também é a gente realmente incentivar as pessoas a empreender mesmo, né, ser pessoas diferentes. Davi, e você, assim, eu queria que você deixasse um recado aqui para as pessoas que estão começando a empreender, para os empresários, você rasgar o coração aí e deixar um recado para eles aí, assim, que Deus colocar no seu coração aí. Legal. Olha, eu acredito no seguinte, todo criador, quando cria uma determinada ferramenta, tecnologia, equipamento, ele faz de forma que aquilo seja usado na sua plenitude, na sua capacidade máxima. Eu dei um exemplo, se você tem um piano de 7 oitavas, você não vai tocar só na metade do piano, só em 3 oitavas, 4 oitavas. Se você tem um violão de 6 cordas, você não vai usar só 4, você vai usar 6. Se você tem uma bateria com 4 tambores, você não vai usar só 2. Então, da mesma forma, o Criador que nos fez não nos realizou, não nos criou para viver uma vida medíocre, uma vida ordinária, ordinal, comum, entende? Ele nos fez para que a gente viva o máximo em cada hora da nossa vida, o nosso potencial máximo, a nossa capacidade máxima.
em cada área, familiar, espiritual, financeira, intelectual, física, entendeu? Então, se eu for dizer algo, busque a sua capacidade máxima em todas as áreas da sua vida. Tem gente que negligencia a área espiritual e o cara só acha que é a área do corpo, a área física, a área do dinheiro. Cara, você está deixando uma das áreas mais importantes da sua vida. Tem gente que também acha que é só espiritual e acha que não tem que buscar capacitação. Aí vira um cara que ama a Deus, ama a presença, mas passa dificuldade, não consegue ajudar ninguém, porque todo mundo tem que ajudar ele. E às vezes reclama, né? Deus, não É isso aí. tá vendo eu aqui não. Então o que eu diria é isso: provoque o seu próximo nível. Não espere que isso aconteça. Provoque seu próximo nível. Provoque seu próximo nível. Mude seu ambiente. Seja intencional. Tenha uma visão clara de quem você quer ser, aonde você quer chegar. Isso não é um jargão para você. Não, isso é para que você consiga visualizar o futuro. É impossível você chegar num lugar que você nunca nem, entendeu? Nem enxergou. Então, seria isso. Viva o seu potencial máximo em todas as áreas da sua vida. Se alguém diz para você que não é possível ser bom em todas as áreas, essa pessoa mentiu. Pode ser que você não seja, mas é possível sim, em todas as suas áreas ser realizado. Feliz, bonito, entendeu? Ter dinheiro, servir a Deus, ter uma conexão com Deus, ter uma família abençoada. É possível sim. Se te disseram que não tem como, essa pessoa mentiu para você, entendeu? Top demais, Davi. E eu achei muito interessante aqui o que você falou sobre a pessoa realmente provocar o próximo nível, né? Porque tem gente esperando ele chegar, né? E, na verdade, nós temos que ser intencional, igual você falou, e provocar isso mesmo, o próximo nível. Nós devemos provocar o próximo nível. Eu achei muito bacana essa colocação sua aí. E vou levar isso para minha vida também, viu? Porque a gente tem que estar sempre provocando, né? E, às vezes, a pessoa está sempre esperando o próximo nível. E não vai chegar, né? Se ela não provocar, isso não vai acontecer. Chega na vida do outro, aí você deixa o dele, né? Davi, cara, assim, quero te agradecer você imensamente participar aqui com a gente. É um prazerão, irmão, ter você aqui com a gente. Obrigadão mesmo. Assim, muito feliz. Trouxemos aqui para você um presentinho, um presente. Presente lindo, caraca. Vamos mostrar aqui agora. Lembrança aí pra bonito, você. tá? Aí. Caraca, Caneca. Obrigado, irmão. Agora isso aqui a gente usa muito também, né? Né? Muito obrigado. E é aqui, visionário, você viu aí, né? Visionário. Fala, visionário, né? Nós estamos aí. Então, Davizão, muito obrigado. Que Deus abençoe. Pessoal, tamo junto. Vamos que vamos. Jesus é lindo. Forte abraço. Obrigado. Vamos pra cima.